E aí, galera, beleza? Faz um tempo que eu não chego aqui pra trocar ideia com vocês. Tô num local diferente hoje, que é o meu quarto. E não estamos no carro, não estamos na ativa. E queria compartilhar o que o Senhor tá ministrando em meu coração, tá? E é isso, mano, ó. Tamo chique hoje. Bíblia. Abre sua Bíblia aí em Mateus 14, beleza? Hoje vamos falar sobre quando Jesus anda sobre as águas, tá? Mateus 14, a partir do versículo 22. E hoje um assunto que eu quero estar compartilhando com vocês é um assunto que Jesus tem ministrado fortemente em meu coração nesses últimos dias, sobre quando nós fazemos orações perigosas a Deus. E quando eu digo orações perigosas, não são orações ruins, mas orações perigosas que são orações que realmente, cara, vão trazer uma reviravolta gigantesca na nossa vida. Que são aquelas orações tipo: Senhor, a minha vida é sua. Senhor, eu sou teu. Senhor, faz o que o Senhor quiser comigo. Sabe quando nós estamos num momento de devoção e nós começamos a ter esse sentimento tipo: Senhor, me usa. Senhor, eu quero entregar o meu corpo como sacrifício vivo para a sua glória. Senhor, se tem algo que tem me deixado longe de ti, tira, sabe? Essas orações que são orações incríveis. Tipo, Senhor, se tem algo que eu estou fazendo de errado, me quebra, sabe? Essas orações que realmente são orações perigosas, orações ousadas, orações de quem realmente quer conhecer a Deus. Orações que nos tira realmente do barco, sabe? Orações que nos tira da zona de conforto. E são orações que realmente o Senhor nos responde. Eu creio que todos nós que estamos numa caminhada cristã há um tempo já vivenciamos isso, ou estamos vivenciando ainda, sabe? Todos nós vamos vivenciar até que Ele venha, isso, sabe? Essas orações perigosas que realmente trazem dor no nosso coração. Então hoje vamos estar falando sobre isso, tá? Sobre esse tempo em que o Senhor responde essas orações, esse tempo que realmente nos traz esse desconforto, nos traz esse tempo de quebra, que é um tempo muito louco. Então vamos nessa. Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia multidões. E tendo-os despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contraído. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andar sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Realmente Pedro, ele tomou uma decisão totalmente ousada perante o Senhor. Ele tomou uma decisão que realmente tirou ele da zona de conforto, que o tirou do barco e o pôs no meio do mar, para que ele pudesse ter um encontro com Jesus naquele meio daquela tempestade, para que ele pudesse, sabe, ter essa intimidade, estar lado a lado com o Pai. E isso reflete nossa vida com Deus. Quando nós estamos dentro do barco, Jesus nos chama para fora. Jesus, venha.
Jesus diz, venha, e nós temos que sair desse barco. E quando nós saímos desse barco é quando nós fazemos essas orações perigosas, quando nós falamos, Senhor, minha vida é sua, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero ir mais fundo, Jesus me ensina, Jesus me quebra para que eu possa estar mais perto do Senhor. Nós fazemos essa oração porque nós queremos conhecer mais de Deus, porque nós queremos realmente, cara, eu quero estar do lado dele, e se for preciso sair desse barco, eu vou sair, e cria em nós esse sentimento como de Pedro, Senhor, se é o Senhor, eu quero estar do lado do Senhor, me chama que eu vou. E Jesus nos chama e nos coloca nesse tempo, sabe? Para nós amadurecermos, para nos quebrarmos, para tirar os deuses do nosso coração, para tirar os ídolos, para realmente, para tirar as boias daquilo que impede que a gente vá mais fundo nele. Mas só que tem um porém, no meio do processo, quando Pedro estava caminhando até Cristo, ele começou a olhar para as ondas, começou a reparar no vento, e isso botou medo nele, isso roubou, sabe, a atenção dele do Senhor. Da mesma forma acontece com a gente, cara, nesses processos. O processo é doloroso, é um processo que realmente nos quebra por dentro, nos tira as forças, parece que bate um momento que a gente tá assim, cara, que arrependimento de ter feito essa oração, porque tá doendo muito. Tá doendo muito, eu tá passando por isso, e é algo que tá me trazendo esse arrependimento, e a gente começa a desfalecer, cara, e começamos a afundar. Mas é nesse momento que o Senhor chega, estende a mão pra nós e nos puxa de volta, cara, e nos enche de força, e aquele sentimento de arrependimento, aquele sentimento de medo, daquela oração que nós tínhamos feito, vai embora, porque nós o encontramos. Porque nós somos encontrados pelo nosso bem mais precioso, nós somos encontrados pela nossa recompensa, cara. Porque a recompensa de nós gastarmos a nossa vida, a recompensa de nós querermos mais de Deus, é o próprio Cristo. E é aí que quando nós somos encontrados por Ele, vem aquele sentimento de tipo, cara, valeu a pena. Cara, mesmo que doeu, valeu a pena. Mesmo que me quebrou por dentro, e o Senhor me refez, mesmo que eu perdi pessoas, mesmo que eu tive que renunciar a coisas que eu não queria renunciar, cara, valeu a pena, porque eu consegui ir mais fundo nele, porque ele me levou mais fundo no seu rio, e essa é a melhor recompensa que eu poderia ter. E eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui, porque eu creio que todos nós já passamos por isso, tipo, cara, vale a pena ter uma vida com Cristo, mesmo que doa. Mesmo que essas orações respondidas doam dentro da gente, quando nós somos encontrados por Ele, cara, nós consideramos tudo como perda, tudo como esterco, porque nós encontramos o nosso bem mais precioso. Então, o que eu sinto de falar pra você que tá nesse vídeo, cara, que você fez essa oração perigosa, pra você que realmente doou sua vida pro Senhor, pra você que tá passando por esse processo difícil, cara, que realmente é hard, mano, é hard. Continua, porque vale a pena. Vale a pena nós deixarmos tudo por Jesus. Se você tem feito missões, cara, vale a pena nós gastarmos a nossa vida na missão de Cristo, cara. Vale a pena nós deixarmos tudo para trás em prol dele, para honra e glória dele. E nós vemos que no final desse capítulo, desse versículo, né, dessa história, que quem é glorificado não é Pedro por ele ter saído do barco, mas sim Cristo. Então, verdadeiramente, o pessoal do barco reconheceu que ele era o Filho de Deus. É sobre isso a nossa vida. Que nós não viemos buscar a glória porque nós estamos deixando a nossa vida de lado para agradar a Cristo, para adorar a Cristo. Nós não viemos querer glória por isso, mas que em tudo que nós formos fazer, que seja para honra e glória dele, sabe? Que nós não viemos querer aplausos porque nós estamos nos santificando ou porque nós estamos fazendo orações perigosas no secreto com o Senhor. Não, cara. Que nós venhamos querer a glória de Cristo, independente de nós. Porque, querendo ou não, nós só estamos dando resposta a esse amor grandioso que nos encontrou. Esse amor que foi fiel a nós, mesmo quando nós não éramos fiéis. Esse amor que nos encontrou, que nos amou antes mesmo de nós o amarmos. É
Cristo, cara. É tudo sobre Ele, pra Ele, em prol dele. E é isso, vale a pena. Vale a pena. Eu tô passando por um processo que eu lembro que eu tinha orado pro Senhor. Que eu falei assim, Senhor, se tem algo que eu tenho feito, que tem roubado a sua glória, se tem algo que eu tenho feito que tem roubado, Senhor, do meu coração, tira de mim, para que eu venha glorificar o Senhor mais e mais. E para quem me conhece, eu era um cara muito ativo. Eu era um cara muito ativo no esporte, na igreja. Eu fazia muitos esportes. Tava fazendo faculdade de educação física. Tô fazendo, né? Mas tô parado. Por quê? Porque eu fiz essa oração falando pro Senhor, né? Falando assim, eu falei assim especificamente, Senhor, se o esporte tem roubado o seu lugar em meu coração, tira de mim, porque eu te amo. E Jesus tirou, mas de uma forma que eu não pensava que ele ia fazer. Ele permitiu que eu me lesionasse de uma forma drástica. Eu tinha já uma cirurgia no calcanhar, que eu tinha sofrido um acidente quando eu era criança. Vou resumir bem aqui pra vocês. Tinha uma cirurgia no calcanhar, sofri um acidente, reconstruiu meu calcanhar inteiro. Jesus fez a obra quando eu era criança. 14 anos depois, numa segunda-feira, eu treinando Gil, acabei tomando uma pancada muito forte no meu calcanhar, que a cicatriz abriu e rompeu o meu tendão. E eu tô parado já vai fazer um mês, fiquei internado, fiz uma cirurgia, já fiz, vou fazer a próxima, que vai ser a última também. Dá pra ver a muleta aqui atrás e cara, não tô dando aula porque eu não consigo, tô de repouso, porque eu sou um cara muito ativista, não ficava dentro de casa porque eu ficava indo pra reuniões, né, de igreja, indo fazer esportes, tipo, cara, eu amava isso. E o Senhor virou minha vida de cabeça para baixo, que na hora eu não entendi o porquê, e o Senhor me lembrou dessa oração, e eu agradeço a Deus, sabe? Tá sendo um processo que tá doendo em mim, tá sendo algo que tá me massacrando por dentro. São noites chorando, são dias que dá aquela dúvida, dá aquela coisa, mas o Senhor falou comigo através dessa palavra e pediu para que eu compartilhasse aqui também, que vale a pena, porque ao mesmo tempo que eu tenho sofrido muito nesse tempo, porque eu tenho negado a minha carne, eu tenho que suportar isso, sabe? Essa coisa que eu tenho que esperar, né? Cicatrizar, que eu tenho que esperar, me cuidar, eu tenho que fazer fisioterapia, sabe? Esse processo de cura que dói, mas ao mesmo tempo o Senhor tem se revelado a mim e eu tenho recebido a minha maior recompensa, que é Ele mesmo, entende? E às vezes com você não vai ser dessa forma, o Senhor trata com cada um de alguma forma, mas é assim que Ele trata os seus amigos, por isso que Ele tem tão poucos, né? E é um privilégio o Senhor nos colocar nesse processo que nos dói. É um privilégio, porque aí nós vemos o amor dele por nós. Ele é um pai presente. E é isso. Deus abençoe. Até o próximo aí. Você ficou até o final. Tamo junto. É nóis.